Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a técnica ponte de luz, sobre a divindade e como funciona a divindade. Não a espiritualidade, que já tem milhões de livros e de pessoas falando sobre isso, mas como funciona a divindade, como Deus age. Como aqueles que trabalham para Deus agem, pensam, como eles nos protegem, como eles nos encaminham, nossos mentores, nossos anjos da guarda, e como nós vamos sendo direcionados para o caminho. E também como as trevas agem. Um pouquinho só sobre isso a gente vai conversar hoje, tá? Mas o que eu quero mesmo conversar com você é sobre como a divindade age em nós. Tá? Porque é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. As pessoas que dizem que Deus não interfere no mundo, ou não se compadece do sofrimento, ou não é amor, ou não nos ama, não tem a menor ideia do que está falando. Não tem a menor ideia do que está falando. Não tem mesmo, tá? Porque Deus nos ama plenamente. Nós somos Ele em manifestação. Hoje eu vou falar uma coisa para vocês de uma forma bem clara, para que seja entendido. E para vocês entenderem como as coisas são, porque a minha missão, ela vai se clareando durante o caminho. Por exemplo, eu tinha uma missão até a metade do ano, que eu cumpri, que era trazer o livro Despertar Crístico, Protocolo para Despertar Consciência Crística. Eu tenho outra missão até o final do ano. Depois do final do ano, eu não sei mais qual é a minha missão. Minha missão eu sei até o final do ano, o que eu tenho que fazer. Depois disso, eu não sei mais. Não tenho ideia, né? Mas eu sei que é um trabalho bem grande que está sendo feito. Teve muita interferência dos negativos, podemos dizer assim, no meu trabalho. Ainda tem algumas interferências, tá? Mas hoje elas são irrelevantes. E de qualquer forma o trabalho vai ser realizado, porque ele já foi realizado, eu já vi ele realizado. Eu percebi que tudo isso aqui é passado, me foi mostrado que tudo isso é passado. Então, o que tem que acontecer, acontecerá. E nós vamos ter cada vez mais vislumbres do que é a realidade, vislumbres de quem é Deus e vislumbres de quem nós realmente somos, tá? Bora lá então. Hoje eu vou falar para vocês sobre a técnica ponte de luz. A técnica ponte de luz eu recebi há uns 3 a 4 anos, quando eu comecei a atuar como terapeuta. Eu vou contar hoje um pouquinho da minha história para vocês. Eu só vou contar da fase de 5 anos e pouco para cá, tá? Que foi quando eu estava grávida. E aí nós começamos a ter muitos problemas financeiros. E como nós éramos pessoas muito boas, eu não conseguia aceitar aquela situação. Eu entendi que tinha alguma coisa no universo que a gente não tinha entendido, porque nós trabalhávamos, estudávamos, éramos honestos, ajudávamos no limite das nossas condições físicas, psíquicas, emocionais e intelectuais. E ainda assim a gente só se ferrava. Só se ferrava, tudo dava errado, sempre dava errado. Não que eu não tivesse tido orientação do que era para fazer, eu tive orientação, tá? Mas aí o meu marido e o tio dele, que eram sócios, eles não me escutaram, eles não acreditaram em mim, porque eles, como eu não era do agronegócio, eles achavam que eu não entendia nada, e por não entender nada, eles não me escutaram. E por não me escutarem, em vez de ganhar uma fortuna, perderam um dinheirão. E aí isso aconteceu 2 vezes, bem específico, que eu tive orientação do que era para plantar, do que era para fazer, e eles não me escutaram porque eu não entendia de agronegócio. Só que eu conversava com pessoas do Brasil inteiro, eu tinha clientes no Brasil inteiro, e eu conversava muito com os clientes, porque eu sempre fui de fazer amizade com as pessoas, com os meus clientes. Eu nunca fui só um cliente para quem eu queria vender.
Eu buscava conhecer muito dessa pessoa, me informar sobre ela, até porque a gente fazia vendas de volumes muito altos para as pessoas, às vezes. Normalmente pagar à vista, mas às vezes acontecia também de pagamento a prazo. Então eu precisava ter conhecimento para quem que eu estava vendendo, com quem que eu estava negociando, né? E eu sempre tive muito contato com as pessoas. Aí um informa do outro, o outro informa do um, e assim eu vou conhecendo todo mundo. O que aconteceu foi que nessa época eu fui tendo orientações, eles não me escutaram e eu também não bati pé, não exigi, porque eu também não confiava em mim. E aí a gente foi se endividando, e a situação foi piorando até um dia que eu disse, não, eu vou descobrir como funciona o universo. E aí eu comecei a estudar física quântica. Então eu fiz vários cursos de física quântica. Eu comecei com a Elaine Orives, que é bem superficial sobre isso, mas eu comecei com ela. Aí eu fui pro Dr. Amit Goswami, que é o maior físico da atualidade, né? Eu sou aluna dele. Eu fiz formação com o Amit. Depois eu fiz Hélio Couto. Minhas bases fundamentais são professor Hélio Couto, tá? Professor Hélio Couto é minha base fundamental. E um curso em milagres e um curso de amor. Quem quiser saber, as minhas bases principais são essas, tá? E tudo que eu fui recebendo da divindade. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas. O que aconteceu nesse período? Eu comecei a estudar e eu descobri que o que fez a minha vida manifestada ser do jeito que estava era a minha forma de pensar e de sentir. Só que aí eu não conseguia mudar a minha forma de pensar e de sentir. Como eu não conseguia mudar a minha forma de pensar e de sentir, o que eu fiz? Eu fui fazer formações terapêuticas, porque eu queria fazer terapia, mas eu morava numa cidade muito do interior, não tinha terapeuta, tinha psicólogo que vinha lá de não sei quando, era caro, e até eu explicar tudo que eu estava passando era muita coisa, porque além desses problemas financeiros, quando nasceram, minhas filhas nasceram junto com elas, um pensamento obsessivo, compulsivo, completamente irracional, de que elas poderiam ser abusadas, e isso me feriria de morte, machucar as minhas filhas, né? Só que elas eram recém-nascidas, elas eram bebezinhas e não tinha da onde vinha esse pensamento. Mas ele era obsessivo compulsivo 24 horas por dia. E eu ainda não podia falar para ninguém sobre esse pensamento, porque eu já sabia que o pensamento é o que cria a realidade. Na época eu achava que criava, só que na verdade não cria, só manifesta. E aí eu disse, se eu falar isso pra alguém, quando eu me curar, eu vou ter que curar a pessoa também. Só que eu não vou saber se ela foi curada ou não, né? Eu sei se eu fui curada ou não, mas eu não vou saber se a pessoa foi curada ou não. E se ela não for curada, ela vai manifestar. Então eu não contava pra ninguém, Ficava só pra mim aquilo lá, me torturando 24 horas por dia. Até que eu conheci o EFT do Dr. Gary Gregg, que é o criador do EFT, que é quem recebeu a técnica, porque essas coisas a gente recebe da divindade, tá? A gente não cria, a gente recebe. Da mesma forma que eu recebi a ponte de luz, depois eu vou falar para você sobre essa técnica. E o Gary Gregg, tá? Eu fiz o curso de Optimal EFT, fiz o Golden EFT e o Optimal EFT. Quando tem a transição de um curso para outro, ele começou a falar sobre um curso em milagres. E eu já estava estudando curso em milagres na época, que a minha irmã tinha me apresentado. Essa história eu já contei para vocês várias vezes, né? Que a minha irmã disse, Ana, o que tu tá falando é exatamente o que está escrito no manual dos professores de um curso em milagres. E aí eu disse, nossa, se o que eu tô recebendo, o que eu tô pensando e sentindo tá nesse livro, é porque existe uma consciência compartilhada. Porque como é que pode, né? O meu sentir, o meu pensar ser o mesmo, ser as mesmas palavras, ser tudo igual do que tá lá. E eu nem conheço, nunca nem abri esse livro. Então eu comprei o livro e ela começou a ler para mim o manual dos professores e realmente fechava com tudo que eu pensava, tudo que eu estava sentindo. Era exatamente aquilo que tinha dentro de mim, é o manual dos professores de um curso em milagres. Eu
comecei estudando ele pelo Manual dos Professores, né? Cada um começa por um caminho. Depois eu fui pro livro-texto, porque eu atrasei 1 ano. Na época eu esperei meu marido para fazer comigo. 1 ano eu atrasei e ele não fez comigo. Enfim, ele até fez as palestras do Helicoto, mas não fez o curso em milagres. E aí eu disse, não vou te esperar, eu vou fazer, porque se eu for te esperar, eu vou esperar uma vida inteira e ainda assim não vai acontecer. Só que eu sempre soube que o casal, ele tem que estar nessa equiparação, porque senão vai ter separação, não tem como, acontece. Porque um se eleva muito na forma de pensar e de sentir e o outro não, e acaba um achando que o outro tá louco, não tem assunto para conversar, e aí é natural que ocorra uma separação nesses níveis, né? Bom, no entanto, o que aconteceu? Então, eu comecei a aplicar em mim o EFT, só que eu recebi de misturar uma técnica do Amit com uma técnica do Golden EFT, do EFT, do jeito que eu ensino para vocês, tá? Do jeito que tem lá no meu canal do YouTube. Observa os teus pensamentos como nuvens. Antes de dormir, assim, eu já fiz tudo que tinha para fazer, relaxou, não tem mais nada para fazer, é só deitar e dormir. Você vai sentar em meditação, observar os teus pensamentos como nuvens e fazer o EFT para tudo que passar nos teus pensamentos, para cada um dos teus pensamentos que passarem na tua cabeça, sem se apegar a nenhum deles. Só vai limpando tudo que vai passando. E em 2 meses eu tava curada, tá? Eu não tinha mais esses pensamentos obsessivos compulsivos, eu ainda sentia medo por elas, eu ainda tinha medo que os negativos fizessem alguma coisa contra elas, eu ainda tinha medos, mas não era mais aquela coisa de 24 horas por dia, pensamentos obsessivos compulsivos que alguém poderia abusar das minhas filhas, né? Então eu não tinha mais aquilo, e quando eu me curei, eu pensei, meu Deus do céu, todo mundo sofre e sofre por nada, é fácil curar. Eu vou ensinar para as pessoas como eu me curei, para que elas se curem também. E aí eu comecei a dar palestras, aí a Secretaria de Educação me contratou, comecei como palestrante, aí eu ministrei alguns cursos, cursos que foram fundamentais durante o período de pandemia, para que as pessoas se autoconhecessem, se autocurassem, porque o que eu ensino é autocura, porque só existe autocura, né? É a divindade através de ti que cura, mas precisa da tua permissão. Você precisa querer se curar, porque foi você que manifestou o problema. Então tem que ser você que manifeste a cura, entende? Porque o único poder manifestador da tua vida é a tua consciência individual. Até para Jesus operar um milagre em ti, por exemplo, se fosse como se fosse externo, que não existe externo, ele está dentro de ti. Mas até se fosse para Jesus operar um milagre em ti, ele precisa que tu acredite que ele é capaz de fazer isso. Porque é a tua consciência que permite com que se manifeste qualquer coisa na tua vida. Se a tua consciência não permitir que aconteça alguma coisa na tua vida, nunca vai acontecer. É o único poder manifestador, é a tua consciência individual e depois a tua consciência compartilhada, crística, divina, né? Universal, consciência universal, quando você ascensiona o Cristo dentro de você, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre os 7 corpos hoje, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso porque as coisas vão sendo reveladas e vai me sendo revelada a forma de falar com vocês também, a forma de trazer esse conhecimento para ficar mais claro, cada vez mais fácil de entendimento, que cada vez mais você possa experimentar. Tudo que eu ensino, eu só te peço uma coisa: experimente em você mesmo. Você é o laboratório. Confie nisso. Você precisa experienciar por si próprio. Você não pode confiar em ninguém, em nada que falam, porque existem milhões de falsos profetas. E eu te peço, do fundo do meu coração, experimente em você mesmo. Tá? Experimente em você mesmo, teste em você mesmo. O professor Helicoto também fala disso. Só tem um jeito de você saber quando é verdade e quando é mentira, experimentando por ti mesmo. Experimentando por ti mesmo, com sinceridade. Porque não adianta você achar, mudei meus pensamentos, minha vida não mudou. Não mudou nada, porque qualquer crise que você tem, qualquer
aperto que você passe, você volta aos antigos pensares e sentires. Isso quer dizer o quê? Que eles nunca saíram daí. Que você nunca evoluiu. Tá? Essa é a verdade. Nunca. Se não aconteceu, se quando você cai você volta para o mesmo pensar e sentir, quer dizer que você nunca evoluiu. Essa é a verdade. Não aconteceu. Tá? Não aconteceu. Precisa saber disso. Mas o que eu vou te falar sobre isso, então, minha experiência? Então, eu fiz as formações, me curei, ensinei a curar. Comecei a ensinar a curar. Comecei a operar milagres em público. E milagres na forma, e eu dava as palestras, e a gente operava milagres juntos, eu fazia junto com todo mundo. Umas pessoas tinham medo de se tornar o irmão e fazer a técnica, né? Muitas pessoas tinham medo. E depois eu vi que eu não podia ensinar essa técnica para todo mundo, porque realmente as pessoas ficavam com o problema das outras, porque elas sentiam medo de ficar com o problema das outras, então elas ficavam, né? Então eu digo para aplicar o que eu ensino só para você e para as pessoas que já te ferem de morte, por exemplo. Os filhos, os pais, aquelas pessoas a qual a felicidade delas depende da tua. A tua depende delas. Tá? Porque a gente tem isso no mundo, tá? A gente tem especialismo. Eu prego não especialismo, mas isso não vai acontecer enquanto estiver no ego. Nunca vai acontecer. O não julgamento também nunca vai acontecer enquanto estiver no ego. É uma coisa que acontece de forma natural, não é algo que você... Ai, não vou mais julgar. Ai, você tá julgando. Ai, não sei o quê. Não, o não julgamento e o não especialismo acontecem de forma natural, conforme você adentra, conforme você ascensiona a consciência divina universal. Porque quanto mais dentro da consciência crística você tá, quanto mais você vive a consciência crística, menos julgador você é e menos pessoas especiais e coisas especiais você tem. Aí você não se apega mais aos seus feitos, às suas realizações, a pessoas, a ídolos, a nada. Mas isso vai acontecer de forma natural, não é uma coisa que eu não quero mais julgar. Vai acontecer, eu não quero mais julgar. Não é assim que funciona. Vai acontecendo de forma natural conforme você adentra um pensar e sentir de totalidade. Isso acontece, tá? Mas vai acontecendo de forma muito natural. Não é algo que a gente experimente e que a gente possa ter controle sobre isso. É algo que a gente vai se rendendo até que acontece, tá? Rendição é o caminho para a cristificação. Rendição de 100%. Render-se ao processo, render-se aos seus demônios internos, aos seus medos internos, aos seus amores internos, a conhecer as suas emoções, os seus pensares, os seus sentires e lidar com isso de forma a resolver. Não adianta colocar panos quentes e não adianta fingir que não tá aí um sentir que você tem. É aquilo que eu sempre digo, não se sinta iluminado antes de estar. Não solte antes de soltar. Não ceda antes de ceder. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem que ser interno. Primeiro eu cedo internamente. Primeiro nada no mundo me interessa realmente. Não tem nada no mundo que me apegue ou que me interesse. E aí naturalmente eu cedo. Não é uma coisa assim, vou soltar, vou despersonificar. Minha irmã é muito disso, despersonifica, Ana, despersonifica, né? Eu digo, tu não sabe nem quando é noite, quando é dia, tu não sabe nem do que tu tá falando. Eu não falei isso pra ela, mas é verdade. Como assim despersonifica? Isso não é uma coisa que você faz intencionalmente, entende? Isso é uma coisa, a despersonificação, ela acontece de forma natural conforme você adentra a consciência divina universal. Não é algo que você primeiro faz para depois chegar à unicidade. Não. Primeiro você é o todo. Você sente o todo. Você manifesta o todo. Você sente o sentir do todo. Você conhece o pensar e sentir de Deus. Você conhece o pensar e sentir dos seus irmãos. E aí você se torna um operador de milagres. Porque quando você manifesta a consciência divina na forma, ela naturalmente opera milagres. Você não precisa nem intencionar. Quando você conhece a verdade
e olha para qualquer outra situação do mundo, naturalmente ela se corrige. O mundo se corrige com os olhos do Cristo desperto, sem que ele intencione nada. Mas as pessoas não recebem instantaneamente os milagres porque elas não querem manifestar. Mas já foi dado, a cura dada é sempre recebida. Quando um Cristo olha para alguma coisa, ele corrige a forma. Ele corrige a luz da consciência crística. Quando Jesus olha para alguém, ele corrige a forma. Não manifesta instantaneamente? Não, porque a pessoa, ou manifesta em alguns casos, quando a pessoa autoriza, quando ela quer, quando ela diz sim, eu acredito que você pode me curar. Eu acredito que Deus pode me curar. Eu acredito que eu mesma posso me curar. Né? Não importa no que você acredita, mas o que você acredita vai ser o que vai se manifestar na tua vida. Porque não existe outro poder manifestador da tua vida a não ser a tua consciência individual. Isso eu vou falar em todas as lives, porque isso precisa ser entendido. Ninguém é responsável pela vida que você tem. Só você, só o seu pensar e seu sentir. Agora, não é um pensar e sentir de outra vida, não é karma, não é nada. É o teu pensar e teu sentir agora pode corrigir todo o passado e criar um novo a partir de agora. Mas você precisa estar atento ao que está acontecendo agora com você. Olhando, observando. Oi, Clara, tudo bem? Oi, amiga, acabei minha live agora, pouco, e vou almoçar agora. Passei para te ver. Beijos, beijos. O que eu quero dizer para vocês é que é muito importante a gente entender quem é Deus, como é Deus e como é que ele funciona, porque ele não é e ele não pensa como a gente acha que ele é, ou como ele pensa, ou como a gente acha que ele pensa. Na filosofia, tem muitos filósofos que dizem que a gente criou Deus à nossa imagem e semelhança, mas o que ele quer dizer é que a gente criou uma imagem de Deus, um arquétipo de Deus à nossa imagem e semelhança. E aí a gente acha que Deus também tem ego. E não tem. A gente acha que Deus é a nossa imagem e semelhança. Nos pensares e nos sentires dele, que nos pune, que isso, que aquilo. Nada disso. Não existe nada disso, tá? É pura ignorância, 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 ignorância. Deus é amor e só amor. E ele só quer que tu te expresse em todo o teu ser. Ele te deu todo o poder de expressão que ele tem. Todo o poder de amar que ele tem, todo o poder de manifestar que ele tem. O problema é que você usa isso contra você, por ignorância, por auto-ignorância de quem você é. Porque se você soubesse que você é o Cristo em manifestação, as suas manifestações acabariam sendo modificadas. E é claro que sim, que enquanto você estiver numa forma tanto física, fisiológica, quanto física etérica, você ainda vai manifestar de acordo com o seu ego também. Por isso que tem que unir essa fenda entre mente e coração, e a união dessa fenda é o que vai fazer com que você manifeste a consciência divina universal na forma humana. E dentro do que é possível que isso aconteça, isso vai acontecer. Porque se fosse uma união de 100%, né? A gente desencarna, porque a gente retorna a Barbelô, a gente retorna à consciência divina universal, e lá não existe ser separado, né? Então a gente não consegue nem manifestar os 7 corpos. É antes da manifestação dos 7 corpos a verdade, entende? É disso que eu tô falando. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a técnica que eu recebi, que é a ponte de luz, tá? Só vou colocar fora meu café que já tá frio. E como vocês já sabem, Aninha humana não toma café frio. Não, nem não. Nem doce, nem frio. Tem que ser amarguinho, fraquinho e bem quente. Meu povo amado, então assim, ó, tenho certeza que você já recebeu muitas coisas da divindade e não conseguiu nem reconhecer o que que é. Hoje eu vou falar um pouquinho pra você do que é a técnica ponte de luz. E veio com esse nome, tá? E veio com esse nome, e eu achei o nome meio feio, meio, né? Eu digo, mas nossa, uma técnica com nome de ponte de luz, né? Eu queria mudar o nome da técnica, sei lá, colocar um nome mais legal.
E eu nunca consegui mudar. Eu nunca consegui mudar nada que eu recebi. Nada. Eu não consigo mudar nem o que eu vim fazer aqui. Quem é Ana Long? Ana Long foi enviada para resgatar professores de Deus que estão parados ou perdidos no meio do caminho. Eu sou o resgate dos professores de Deus. Eu tô aqui para resgatar os professores de Deus. É esse meu trabalho aqui. Simplesmente esse. Né? E eu não consigo falar que eu vim fazer outra coisa, que eu sou outra coisa, que não dá. É isso. É bem taxativo. É que nem a ponte de luz. É bem taxativo. Ponte de luz. O que é a técnica ponte de luz? É uma técnica em que eu faço com vocês, que eu ensino vocês, eu ensino mais profundamente também no meu curso, como é que é essa técnica, mas eu faço aqui muitas vezes com vocês, que você vai caminhando em uma ponte toda de luz, ao seu redor só tem luz, abaixo de você só tem luz, tudo é luz ao seu redor, e você vai adentrando nessa ponte, você vai caminhando por essa ponte. Aí eu chamo Cristo em presença, muitas pessoas enxergam Jesus Cristo nessa hora. Eu, no começo da técnica, personificava, eu via Jesus Cristo numa forma. E aí você entrega toda a sua dor, tudo que te incomoda, todo o seu sentir, você entrega, vem uma luz divina, as tuas mãos e a do Cristo são sobrepostas, teu problema aqui, toda a tua dor aqui nas tuas mãos, e vem a luz divina, porque Cristo traz a sua luz e o seu amor para essa situação. Quando ele traz a sua luz e o seu amor, a luz crística é a luz da verdade. Lembra que eu falei que a luz divina, que um Cristo desperto dissolve as ilusões? Então, todos os teus problemas são ilusões. A luz divina dissolve as ilusões, tá? Eu sei que parece verdade, eu sei que dói muito, porque elas são manifestações e dói, mas são ilusões. E aí a luz crística dissolve. E o amor é aquilo que traz a correção para aquilo, né? Como seria aquilo na visão de Deus, entende? Como seria a tua vida na visão de Deus. E é isso que a técnica ponte de luz faz, dissolve as ilusões e manifesta a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, só que nós começamos a perceber a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre já foi feita e sempre já foi manifestada, só que a gente não consegue enxergar. É aquilo que Jesus diz, nós temos olhos e não vemos, temos ouvidos e não ouvimos. E é bem isso, tá? Então, a técnica ponte de luz faz com que nós possamos perceber a verdade de Deus já manifestada. E aí a gente começa a experimentar na nossa vida, porque aí veio a nossa consciência individual, a verdade, e aí a gente começa a manifestar, porque precisa a nossa consciência individual, porque é ela que escolhe o que a gente vai experimentar, o que a gente vai manifestar na vida humana, encarnada ou desencarnada. É a mesma coisa, não tem diferença. É tudo ego igual, tá? Não tem diferença nenhuma entre encarnados e desencarnados. É tudo ego. Até não ascensionar a divina consciência universal, ainda é tudo consciência individual. E esse é o maior problema da existência. Nós nos sentirmos separados e diferentes de papai e diferentes de tudo e todos, tá? Esse é o problema da criação. Que, na verdade, não existem problemas na criação. Isso foi uma escolha divina que acontecesse, que nós fôssemos desmemoriados para que Deus pudesse experimentar através de nós, em todas as suas manifestações, tá? Essa técnica, uma amiga minha, até a Clarinha, que estava aqui, me passou uma coisa que ela estava vendo da Fraternidade Branca. Olha o que diz aqui. Antacarana. Quem é estudante ali da Fraternidade Branca vai entender. Antacarana, canal ou ponte de luz. Olha só, é o mesmo nome da técnica que eu recebi. Então, o que é o Antacarana? É um canal ou a ponte de luz que liga a alma aos corpos inferiores. É desenvolvido a partir do mental superior. A construção do Antacarana se dá ao longo da vida e das vidas. E somos nós que o construímos na medida que mudamos nossos padrões de pensamento.
palavras, ações, sentimentos e vamos evoluindo. O que a técnica ponte de luz faz? Técnica que eu recebi. Ela liga o teu eu humano, os teus 4 corpos, teu quaternário inferior, à tríade superior. Dependendo do teu grau de rendição com o tempo, essa técnica te leva daqui até o momento da criação, até dentro de Deus, onde você conhece o pensar e sentir de nosso Pai, que é aquilo que eu fui autorizada a compartilhar. Eu conheço o pensar e sentir de Deus, porque eu conheço o meu corpo átmico. Eu conheço o búdico, que é o crístico, mas eu também conheço o meu corpo átmico. Eu fui antes da minha emanação. Você entende? Todos os 7 corpos estão aí em você. Todos eles. A lembrança de Deus está dentro de você. A lembrança de que você é o Cristo está dentro de você. Eu não sei se nessa vida você veio para chegar à consciência átmica, mas a búdica eu posso te garantir que sim. A búdica eu posso te garantir que sim. A consciência crística eu posso te garantir que sim, que você veio para despertar a consciência crística. Porque senão você não estaria aqui. Eu sou só um resgate dos professores de Deus. Vocês é que são os professores de Deus. Eu sou só a luz de Barbelô encarnada que veio para te levar a isso. E sim, manifestada numa forma humana. E sim, passei por muitas coisas e muitas tentativas das trevas de impedir o meu trabalho. Até na gravidez da minha mãe foi alterado a minha gravidez. Depois, não se preocupem que depois a espiritualidade corrige tudo, porque depois Saint Germain corrigiu a minha gravidez, refez, né? E Jesus Cristo e outros mestres foram corrigindo a minha vida, alguns momentos da minha vida, me resgatando de culpas de vidas passadas. Então, tudo é corrigido, tudo é resolvido. Você só precisa se render, se perdoar por tudo. Perdoar tudo e todos, o tempo todo, principalmente o teu pai, porque o teu pai não te fez como um ser individual. Você não é um indivíduo, você não está solto no mundo separado, você ainda está lá dentro dele, só não está conscientemente lá dentro dele. E eu vou te levar conscientemente para dentro de papai, esse é meu trabalho. Esse é o meu trabalho. E sim, eu não ignoro o trabalho das trevas. Eu não bato de frente com eles. Eu não estou aqui para isso. Eu já guerrei muitas vidas. Essa aqui não é uma que eu vim para guerrear. Essa aqui é uma vida que eu vim trazer a mensagem da rendição. Auto-perdão, rendição, perdão a tudo e todos. Entregue-se, volte para casa. Dissolva tudo isso aqui que não é você. E manifeste a tua real identidade crística, a tua real identidade divina, porque nós estamos precisando de professores de Deus despertos. São necessários, importantes e fundamentais nesse momento para o trabalho. Dá para entender, meu povo lindo? Tá? Bem isso, é bem simples. É só você voltar a ter a memória de quem você é. Eu não transformo ninguém em nada, não mudo ninguém de coisa alguma. Só te faço acessar a tua memória de ti, de quem tu realmente é. Tá? E sim, dá pra ir com todos os teus pecados, com todos os teus medos, com todas as tuas culpas. Você vai limpando durante o caminho, sabe? Você não precisa esperar estar perfeito para chegar lá. Porque você já é perfeito, você já é o realizado. Então você só precisa lembrar. E quando você lembrar, naturalmente, todo o seu passado, as suas escolhas durante o processo de cristificação, elas vão estar de novo na tua frente.
A cada momento. E com a autoobservação, com o estar no agora, como diz o Tolle, você estando no agora, você consegue se autoobservar. E você consegue ver, nossa, isso aqui que está acontecendo, aconteceu lá na minha infância, deixa eu voltar e perdoar. Isso aqui aconteceu lá na minha gravidez, isso aqui aconteceu lá não sei aonde, isso aqui... Todo o teu passado volta durante o processo de cristificação para ser limpo, perdoado e ressignificado à luz da consciência divina universal. E o que tiver que ser corrigido, será corrigido. O mago negro, que estava na minha família há mais de 40 anos, porque ele interferiu na minha gravidez. Na barriga da minha mãe, eu tenho 42 anos, ele interferiu então na minha gravidez. Né? Para que eu não fosse vista, para que eu não fosse notada, para que eu não fosse para a espiritualidade. Vocês não têm muito conhecimento de como funcionam as forças trevosas, nem eu não tinha, mas agora eu tô lendo uns livros sobre isso, só que eu já sabia sobre isso porque eu vivi isso na minha vida, entende? Tinha um mago negro na minha família que fez clones da minha mãe, infinitos, milhares, em vários níveis e dimensões, até encarnados, tá? E esses clones, isso a gente descobriu tudo em atendimento, tá? O atendimento da nossa equipe. E esses clones serviam como baterias de sofrimento para trazer energia para os umbralinos, para os trevosos. Milhões. E Jesus foi lá, isso tudo dentro do atendimento, pegou uma por uma dessas holografias, porque elas se sentiam reais, acolheu e deu dignidade para cada uma delas. Aí elas foram dissolvidas e voltaram para a consciência divina universal no final do terceiro atendimento. Tem um livro que fala sobre isso, tá? Para quem quiser saber um pouquinho mais. Ai, gente, me fugiu agora. Sombras, Reino das Sombras. Volume 1, capítulo 6 e 7, tá? Capítulo 6 e 7 do volume 1. Do médium, agora eu não lembro o nome dele. Daqui a pouco eu vou lembrar. E esse livro fala sobre isso, sobre essa tecnologia desses cientistas que trabalham para os negativos e criam essas engendras para manipular, para utilizar a população encarnada e desencarnada como baterias de energia vital para eles continuarem seus trabalhos e tal, porque depois de um certo tempo os magos negros não encarnam, então eles vão perdendo a energia vital, né? Uma hora eles têm que voltar e aí, enfim, como baterias. É engraçado porque eles são tão ignorantes da realidade, tão ignorantes do que é Deus, porque se você soubesse que tudo que você quiser, teu pai te dá instantaneamente. Basta você querer energia vital e teu pai te enche instantaneamente. Basta você querer, pedir e aceitar, você recebe. Deus é infinito em tudo. Tu acha que ele ia economizar energia vital? Tu acha que precisa tirar energia vital de um filho de Deus para o outro receber? É muita ignorância, entende? É muita ignorância de quem é Deus, de como é a realidade última. Não estou falando da realidade das manifestações e dos encarnados e desencarnados. Estou falando da realidade última, que é Deus. Deus é a realidade última. Eu conheço o pensar e sentir de nosso Pai. E você também conhece. Só que você não lembra. Mas o seu corpo átmico está aí, em você. E você precisa acessar a consciência divina universal. Acessar o Cristo dentro de você.
Entende? Dá para entender? Por exemplo, aonde que eu levo um espírito numa desobsessão? Nem levo para o passado, nem levo para o futuro. Eu levo para o momento da sua emanação, momento que Deus o criou. Ele sente todo o amor de Deus ao emaná-lo. Como que eu consigo fazer isso? Porque eu conheço esse momento em que Deus nos fez. Eu conheço o sentir de Deus quando Ele nos emanou. E eu posso te levar lá, a qualquer momento. Só que nem todos reconhecem isso. Nem todos conseguem reconhecer e se abrir para receber esse momento. Mas quando eu peço para um ser desdobrado fazer isso, ele vai e volta. Dar e receber é a única lei que Deus tem. Dar e receber. Quando Deus nos deu todo o seu amor, nós instantaneamente o devolvemos. Aí esse ser volta para cá completamente inebriado, aí vem as equipes espirituais e faz os resgates e os devidos encaminhamentos. É assim que eu faço. Como que eu aprendi a fazer isso? Eu só comecei a fazer. Eu não sei como eu aprendi a fazer isso. Eu comecei a fazer esses encaminhamentos. Eu conto a história de quando eu me mudei do sertão para Chapada. Eu pedi para Deus, conversei muito com Jesus. Eu disse: Jesus, escolhe a minha casa, escolhe a minha casa, escolhe a minha casa. E aí foram 2 meses sem o Fernando e o meu sogro tinham visto uma casa, mas eles não gostaram, precisava muita reforma, estava tudo meio quebrado na casa, tudo horrível. E aí eles não quiseram alugar aquela casa e depois mudaram de ideia. Aí disseram: não tem outra melhor, vai ter que ser essa aqui. Aí reformamos toda a casa e a gente se mudou para lá. Quando a gente se mudou para lá, começaram a acontecer 2 coisas. Primeiro, minha cachorra morreu. Ela morreu, tá? Mas ela ficou muito mal, ela ficou muito, muito mal, né? As minhas filhas quase morreram, tá? Elas estavam em nível de internação, só que era muito no interior do interior do interior. E aí eu tava cuidando delas em casa, mas era assim, ó, nível de internação. Era nebulização, era medicação e tudo de meia hora, de 5 minutos, reiki o tempo todo, que minha filha teve até reação antibiótica, uma delas. Então era uma coisa assim horrorosa, né? Passei minha noite escura da alma naqueles 2 meses lá, que eu não conseguia nem fazer uma oração. Eu não tinha força para fazer uma oração, gente. Eu não tinha força para levantar da cama e eu tava lá. Quando eu não tava aplicando reiki na minha filha, eu tava aplicando na minha cachorra. E eu virava a noite assim e o dia assim, e era assim minha vida, nesses 2 meses. E a Vitória, minha filha, acordava todas as noites gritando: vai embora dessa casa! Ela gritava assim com muito ódio, sabe? Me mandando embora dessa casa. E a minha sogra querida dizia assim: ai, meus filhos nunca me mandaram embora de casa. Eu disse: as minhas também não. Será que tu não vê que não é minha filha que tá me mandando embora dessa casa? Tu acha que é minha filha que tá me mandando embora dessa casa? Sabe a ignorância das pessoas? Mas tudo bem, porque eu também demorei pra cair a ficha. E aí eu percebi que não era minha filha que estava me mandando embora dessa casa. Ela ficava sempre incomodada no berço, né? E a Vitória é bem médium, assim. A Antonella também, mas a Vitória é muito, assim, ela, qualquer coisinha ela tá sentindo, ela tá manifestando, ela tá expressando, né? E aí, o que aconteceu? Eu disse, chegou um dia, depois de 2 meses, eu não conseguia aplicar reiki, eu aplicava reiki todas as manhãs, sabe? Quando a gente faz reiki, a gente tem a caixa do reiki, depois eu comecei a fazer isso automático. Até hoje acontece esse reiki diário, todos os dias, mas automático. Mas na época eu não sabia como é que fazia isso, né? Então eu ia lá, aplicava todas as manhãs e tal. Para todas as pessoas que tinham um nomezinho dentro da minha caixa do reiki. E aí, depois de 2 meses, chegou uma noite e a Vitória acordou no meio da madrugada, gritando, me mandando embora daquela casa. E muito braba, assim, gritando, não me deixava encostar nela. Aí botei ela lá na sala, né, pra ela não acordar a Mana.
E ela se escondia atrás da almofada, assim, no sofá, ela escondia os olhos dela. E eu digo, olha nos meus olhos. Eu não tava falando com a voz, né? Porque tinha minha sogra aí, tava todo mundo meio apavorado. E aí eu falava em silêncio, né? Olha nos meus olhos, olha nos meus olhos. Ela dizia, não vou te olhar, não sei o quê. E se fechava assim embaixo da almofada, né? Dói muito. E eu chamando a consciência crística em presença, eu chamando Cristo em presença. E ela começava a gritar, porque dói muito, porque dói muito. Aí ela começava a gritar, dói muito, dói muito. Ela não conseguia olhar nos meus olhos, que doía muito. Aí tá, o que eu fiz? Aí eu comecei a sentir que chegou o momento de ele ir embora. Aí minha sogra disse, tem que levar ela numa benzedeira. Eu digo, tem que levar ela e eu também, que eu também tô precisada. Amanhã, se eu não resolver isso agora, a gente vai levar ela e eu na benzedeira. Mas naquela hora eu senti uma força, gente, subia pelos meus pés, passava pelo meu corpo, uma energia. Eu não sei explicar, tá? Mas quando eu sinto isso, é um negócio assim transcendental. E eu sentia aquela força subindo e descendo e passava pelas minhas mãos. Parecia que eu fiquei gigante, assim. Parece que... Nossa, eu fiquei tamanho do mundo inteiro. Vocês não têm noção. E aí eu disse, chegou a hora de tu ir pra casa. Chegou a hora de ir embora. Acabou a festinha por aqui. Deu. Já deu, né? Meu marido tinha ficado... Eu tinha ficado extremamente ciumenta, né? E o meu marido violento, não que ele me batesse, né? Mas ele jogava o chapéu no chão, assim, sabe? Violento, assim, bruto. E eu ciumenta, do nada virei ciumenta. E aquele casal que tava lá, que eram os donos da casa, eles se separaram e brigavam muito por ciúmes. Eram brigas de ciúmes, as portas quebradas, nossa, um negócio bem assim, bem doido. Ok, aí naquele dia eu disse, é hoje que tu vai pra casa. E aí eu disse, agora você vai pro momento, eu não lembro se eu me tornei ele, eu acho que sim, porque na época eu me tornava, né? Eu me tornava ele e eu disse, agora vamos lá, vamos pro momento da sua emanação. Aí levava ele lá pro momento em que Deus o criou, ficava lá, senti o sentir de Deus, o momento que criou aquele ser. Instantaneamente, quando você recebe, você devolve, porque Deus só tem uma lei. E quando é em estado puro, é automático, instantâneo. Então, ao Deus ter nos dado a vida, né, ter nos criado com todo o seu amor, ter nos dado todo o seu amor, que foi o que nos deu vida, movimento e expressão, instantaneamente a gente devolveu. Todos amam Deus, todos, sem exceção. Todos os filhos de Deus amam Deus. E instantaneamente aí, ele devolveu esse amor e voltou para cá. Eu chegava a ver ele todo inebriado, assim. Eu não vi se era feminino, masculino, nada. Eu só vejo uma sensação, né? Eu vejo através do véu, diz o meu mentor. Eu vejo de forma diferente, assim, do que as pessoas veem. Até os clarividentes, né? Eu vejo um estado mais puro, seria assim, né? E aí eu vi ele cambaleando, aí eu chamei uma equipe espiritual para fazer o resgate dele e o devido encaminhamento. E foi feito. Naquela noite eu senti que foi feita, eu senti que foi feita todas as limpezas, aí minha filha se acalmou, eu coloquei ela a dormir, a minha sogra se acalmou, foi dormir, e eu... eu passei a noite inteira agradecendo, como sempre, pela existência, por Deus ser como Ele é, por tudo ser exatamente como Ele criou, porque não importa o que a gente faça, a gente não consegue interferir na criação, sabe? Não tem como. A gente consegue manipular a forma, a gente consegue manipular as energias, os pensares, os sentires do filho que se sente separado. Do teu ego tu consegue fazer tudo isso. Agora, em nível de centelha, meu filho, é todo mundo igual e é todo mundo o mesmo. E não tem manipulação lá. É Deus que tá lá e é Deus que manda lá e só tem aquele pensar, aquele sentir de amor incondicional puro. Puro, orgástico, e aquela vontade de compartilhar em amor puro, infinito e infinito, imenso, indescritível, né? E aí aconteceu isso. E foi sempre assim.
a minha vida, né? Quando vinha alguém para eu atender, eu sempre perguntava o que mais te incomoda, e aí as pessoas já vão direto no cerne, elas já me falam direto o cerne do que é, né? Eu tenho isso que as pessoas elas conseguem me falar exatamente o que incomoda, porque a gente não repara no que incomoda, mas quando alguém pergunta, o que me incomoda? Por exemplo, hoje tem duas coisas que me incomodam na minha vida. Eu sou humana, gente. Eu sou humana. Eu conheço o pensar e sentir de Deus, mas eu ainda sou humana. Eu estou encarnada. Eu tenho problemas humanos para resolver todos os dias. Entende? Só que a consciência que habita em mim é uma consciência totalmente diferente. Mesmo que os meus problemas humanos sejam os mesmos de todo mundo, a consciência que resolve esses problemas é outra. Entende? É outra consciência. Não é a consciência separada que resolve. Ainda é a minha consciência separada que faz os problemas, que manifesta eles. Mas não é ela que resolve. E vem a divindade resolver para nós. Quando a gente está no caminho, quando a gente veio para realizar alguma coisa, a divindade resolve a nossa vida. Eu estou falando isso porque é verdade. Eu não estou criando uma mitologia, uma falsa esperança, um negócio assim de que Deus vem te salvar. Ele vem mesmo te salvar, tá? E ele vem o tempo todo te salvar. Através de encarnados e desencarnados. O problema é que tu não vê ele em tudo e todos. Então começa a ver Deus em tudo e todos. Começa a ver Deus aqui no que eu tô te falando. Começa a ver Deus naquele texto que apareceu para ti, naquela pessoa que te falou tal coisa, naquela situação, naquele não que você recebeu. Que nem eu contei da minha amiga que queria pedir um dinheiro emprestado para um agiota. Naquele não, vê Deus naquele não. Pelo amor de Deus, enxerga Deus em tudo. Enxerga Deus em tudo, por favor. Porque é a realidade. Deus está em tudo o tempo todo. Está no filho dele, em todos os filhos dele o tempo todo. Tem uns mais desmemoriados do que os outros, com certeza. Com certeza. Tem uns que se acham os chefinhos do umbral, os chefinhos do não sei o quê, os roubadores de energia vital. Aí outros que se acham o máximo no mundo, o mais rico, o mais poderoso, o mais inteligente. Outro que é dono do não sei o quê, mestre de não sei o quê. Que diferença faz? Para mim não faz diferença nenhuma o que tu faz ou deixa de fazer no mundo, encarnado ou desencarnado. Eu sei quem tu é. Eu sei que tu é o Cristo. E isso eu sei, porque é verdade, porque é assim. Mesmo que você não lembre, mesmo que você não acesse, mesmo que você esteja desmemoriado. Eu também estava. E ainda em algum grau estou. A minha missão, que nem eu disse, ela vai se revelando aos poucos. Eu sei o que eu tenho que fazer até o fim do ano. Depois do fim do ano eu não sei mais nada. Mas eu sei que todos os cursos que eu fiz, que todos os cursos que eu criei, outras pessoas vão assumir. E isso é não se apegar a nada. Eu não sou apegada a Ana Long e a nada que ela fez ou deixou de fazer. Se Deus dissesse assim, Ana, a partir de hoje a tua missão vai ser só cuidar das tuas filhas, então que seja. Eu aceito qualquer coisa. Eu tô aqui para servir, para fazer a vontade dele. Agora, se ele me diz que eu tenho que resgatar os professores de Deus, eu vou fazer isso até o último dia. Que ele me disser para fazer. O dia que ele disser não precisa mais, botei outras pessoas para realizar o trabalho, eu vou dizer ok, beleza. Mas enquanto esse for o meu trabalho, é isso que eu vou fazer. Eu vou te resgatar, esteja você onde você estiver. E eu já tenho vários relatos de pessoas literalmente resgatadas. De vários lugares. E esses trabalhos dos centros apométricos, dos centros espíritas, das igrejas evangélicas que fazem essas desobsessões são fundamentais. Deus é muito grato a todos esses trabalhos, esses serviços, a todos esses conhecimentos. Só que você precisa se autoconhecer, porque o teu poder está em você, em ser quem você é. Você é o poder de Deus em manifestação, entende? Por que os pais velhos têm poder de dissolver os campos energéticos, de fazer não sei o quê? Por que eles sabem lidar com magos negros, com dragões e tudo mais? Por que eles sabem fazer tudo isso? Porque eles se autoconhecem, eles sabem o Cristo que eles são. O trabalho deles não é dizer eu sou o Cristo e vou te levar à consciência crística. O trabalho deles é outro, mas eles são o Cristo consciente. Eles sabem quem eles são.
Eles sabem para quem eles trabalham. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo aqui. E nós? O que cabe a nós? Conhecer-nos. Conhecer a nossa real identidade crística divina. Para isso, a gente tem que deixar o nosso piti do mundo para trás, perdoar. Perdoar, não é fingir que tu não teve passado. Perdoa todo o teu passado, todos e cada um do teu passado. Perdoa o teu presente, os erros que tu está cometendo agora. Agora. Sabe? Perdoa os teus erros agora. Você tem erros que você está cometendo agora. Perdoe-se por eles. Perdoe pela forma como as pessoas te tratam, pela forma como é que está a tua vida em todos os níveis e dimensões. Mas perdoe-se. Limpe isso. Peça ajuda para a divindade. Sabe? Eu vou falar uma coisa bem importante para você. Só vou jogar fora meu café. Sabe de uma coisa, gente? Tem... deixa eu ver o que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa bem importante para vocês. Sobre perdão, auto-perdão. Bom, enfim, a gente precisa sempre estar ligado na nossa vida agora, nos nossos comportamentos de agora. E claro, sim, lembrei. E não é você que vai conseguir fazer nada sozinho. Olha só o que eu vou te dizer agora. Ao mesmo tempo que você é o Cristo, por você estar desmemoriado da sua real identidade divina, você se vê como um ego, um ser individual separado, um arquétipo, um indivíduo. Tem teu pensar, teu sentir e a tua vida, tá? O teu ego não consegue fazer nada. Nada que preste. Tá? Nada mesmo que preste. Você não consegue se libertar de vícios, você não consegue se libertar de medos, você não consegue resolver nenhuma questão da sua vida, você não consegue fazer nada no ego. Mas existe uma parte em você... Boa tarde, Fonseca. Mas existe uma parte em você que é o Cristo. E essa parte consegue perdoar tudo e todos. Resolver todo e qualquer problema. E não sente um pingo de medo. Porque é o Cristo. Então, quando alguém te faz algum mal, tá? Porque é só você que se faz mal. É o que você pensa sobre você que os outros vêm e manifestam, tá? Então, aplicar a lei do retorno é imbecilidade. Desculpa te falar aqui, mas é imbecilidade. Sabe por quê? Porque você é o seu irmão que fez alguma coisa contra você. É você mesmo que é o seu irmão e fez uma coisa contra você mesmo. E em vez de você se auto-perdoar por ser o seu irmão e ter te ferido dessa forma, você vai lá e ainda devolve para ele de novo o que ele fez, que foi você mesmo que fez para você. Ou seja, você vai receber 2 vezes a mesma coisa. Você já recebeu a primeira vez, porque é aquilo que você pensa e sente sobre você lá no profundo de você. Que você não se perdoou, que você não olhou com verdade para você. Aí vem o teu irmão e manifesta. Porque o único poder manifestador da tua vida é a tua consciência individual. Aí você vai lá e devolve. Magia, não sei o que, falar mal. Você vai lá e devolve. Aí você mesmo, tá devolvendo para você mesmo o mal. E aí o que vai acontecer de novo? Você vai receber 2 vezes. Não é imbecilidade aplicar a lei do retorno? Quando que isso é a solução para alguma coisa? Sabe qual é a solução nesses casos? Perdão. Eu me perdoo por ser o fulano de tal e falar mal de mim, falar mal do meu trabalho, falar mal de quem eu sou, por duvidar de mim, por me considerar um charlatão, um chato, um ignorante, um não sei o que, um não sei o que, não sei o que. Eu me perdoo por isso. Eu me perdoo por ser eu mesma e tá ouvindo essas coisas e manifestando essas coisas, e eu me perdoo por eu ser a pessoa que tá fazendo isso comigo. Porque eu sou a pessoa que tá fazendo isso comigo. Ninguém consegue ferir o Filho de Deus a não ser ele mesmo. E, em última instância, nem ele mesmo consegue se ferir, porque ele é o Cristo. Ele só consegue se ferir na manifestação, tanto fisiológica quanto etérica.
Deu para sacar? Deu para entender? Então, é prudente, é inteligente nos auto-perdoarmos. Ah, mas eu não consigo perdoar o Hitler. Não. Ele matou 400 milhões de pessoas, foi isso, se eu não me engano. Eu sou uma historiadora meio desmemoriada pro mundo. 400 milhões de pessoas. Como que eu vou perdoar um ser infernal desses? Você nunca vai perdoar ele. Nunca. Você nunca vai perdoar nem a sua sogra. Quem vai perdoar é o Cristo em ti. Ele perdoa. Ele ama os inimigos. Quando Jesus diz amai os vossos inimigos, porque amar os inimigos é fácil, eu quero que vocês amem os vossos inimigos. Gente, isso é impossível de fazer no ego. É impossível, porque senão não seria teu inimigo. Se é teu inimigo é porque você não ama. E porque você se sente separado e diferente dele. Agora, o Cristo dentro de ti sabe que é o mesmo que ele, sabe que é ele. Então, perdoa. E corrige todos os erros do passado. Deus é tão misericordioso, vocês não têm ideia. Todas as promessas de Deus são verdadeiras e elas são verdadeiras agora. Você não precisa morrer, você não precisa desencarnar, você não precisa se santificar para receber as promessas de Deus. Você só precisa lembrar de que você é o Cristo, ver Deus em tudo e todos o tempo todo. Se você enxerga Deus em tudo e todos o tempo todo, ele se manifesta. Só que ele não consegue se manifestar, ele não consegue se expressar, porque você vê o outro. Você não vê Deus, você vê o outro, o teu inimigo, o teu algoz, a pessoa que te feriu, que te estuprou, que te roubou, que te matou. Você não enxerga Deus em tudo e todos o tempo todo. E aí ele não consegue se expressar, porque o único poder manifestador da tua vida é o quê? A tua consciência individual. É isso. Deu para entender? Amores da minha vida, corações da minha existência. Dá para entender? É um tapa e um colo ao mesmo tempo que eu dou. Com muito amor no coração. Eu vim para trazer essa mensagem e eu vou levar essa mensagem até que Deus não queira mais que eu esteja aqui realizando essa mensagem. Que Ele vai me botar num outro trabalho a partir do ano que vem. Eu sei que eu tenho outro trabalho para realizar. Mas enquanto é esse o trabalho que eu tenho que realizar, eu vou realizar. E eu sei que o trabalho do ano que vem é um trabalho bem mais profundo, bem mais sério, bem mais intenso, né? É uma nova fase. Meu mentor disse, termina de gravar o Despertar Crístico até o final do ano. Até 10 dias antes do Natal, não é até o final do ano. Ele me deu prazo, bem específico. Porque depois inicia uma nova fase. Ele me deu orientações de observar a malha magnética da Terra e a frequência fractal. Algumas coisas que eu nem sei direito o que é. Mas que eu faço. E depois eu descubro o que é. Comigo sempre foi assim. Por exemplo, a ponte de luz eu já aplicava. Ontem eu descobri o que é a ponte de luz. Eu sabia o que ela fazia, porque eu via os resultados nas pessoas. Eu via o que ela fazia. Eu conseguia ver, né? Ali, na minha frente, o que acontecia com as pessoas. Mas eu não sabia o que era. Hoje eu sei. Ela te leva do corpo 1 ao corpo 7. Né? A tua real identidade divina, ao corpo átmico. Manifestação do teu corpo átmico. Pensar e sentir de Deus em ti. Curando, transmutando tudo o que te incomoda aqui na fisicalidade. Tanto encarnado quanto desencarnado. Isso é para os dois. Não faz diferença nenhuma. Tá? Gente, hoje essa live trouxe tantas informações que vocês não fazem ideia. Não fazem ideia de quanta informação tem aqui. Eu só vou dar aqui o final do livro para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas eu nem sei se é o momento de vocês fazerem isso, porque enquanto a gente está ainda no caminho enquanto a gente ainda está no caminho para nos autoconhecer, as coisas que nos dão medo, é bom a gente dar uma evitada,
Porque quanto mais medo a gente sente, mais a gente se afasta da nossa real identidade, né? Então, tem essa questão. Ai, não vou conseguir lembrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O professor Helicoto também fala sobre os reinos das sombras, né? Só que aí ele fala... A Legião aqui, ó. Deixa eu achar aqui o nome dele. Peraí. Deixa eu ver, só para dizer o nome do autor, né? É Trilogia O Reino das Sombras, Robson Pinheiro, tá? Só para vocês saberem qual que é. Ai, gente, acho que eu botei o outro celular. Não é que aí o iPod vai pro outro, deixa eu desligar ele. Estão me ouvindo aqui? Vocês estão me ouvindo? É do Robson Pinheiro, Trilogia O Reino das Sombras, tá? Quem quiser saber mais sobre magos negros e todo esse trabalho da espiritualidade, os resgates que são feitos, tá? Esse livro aí. Mas eu aconselho vocês a fazerem isso depois que vocês não sentirem mais medo, porque senão a gente acaba sentindo um pouco mais de medo. Para quem trabalha com apometria é muito bom. Para quem trabalha fazendo esses resgates, para terapeutas é muito bom, tá? Eu fazia desobsessões complexas sem nem saber o que eu estava fazendo, mas eu senti essa unção que eu expliquei para vocês hoje nessa live. E eu achei isso bem pertinente de eu falar para vocês, de eu trazer isso para vocês, porque provavelmente vocês que estão aqui estão vivendo isso, experienciando isso na vida de vocês. E é necessário que a gente converse sobre isso, que a gente fale sobre como é o processo, como foi o processo, o que acontece no processo, porque dizem para nós que quem tem uma elevação, uma vibração elevada, não é atingido por magia negra, por magos negros, por essas coisas, e não é verdade, tá? Não é verdade. Eu tava toda chipada, mesmo vibrando em 800 Hz, tá? Então não é verdade. Tem muitas coisas que as pessoas falam porque querem ajudar, mas elas estão ignorantes em muitas coisas, tá? Então a gente sempre precisa ter esse cuidado de buscar a verdade. E a verdade, ela tá dentro de você. Você é o próprio laboratório, você é o Cristo, você é a manifestação da divindade. E você precisa resgatar isso dentro de você. A sua memória de mim. A memória de mim que Jesus falava no... Fazer isso em memória de mim. Olha o vento assobiando, gente. Eu adoro esse subir do vento. Eu adoro. Pensa numa coisa que eu gosto, é uma ventania. Mas, então é isso, gente. Deu para entender os recadinhos de hoje. Foram recadinhos bem complexos, bem intensos. Mas resumindo-se, é sempre a mesma coisa. 100% de rendição, 100% de perdão. Olhe com verdade para a sua vida e para suas manifestações e se perdoe por tudo isso. Deixa aí, te renda. Confia em mim, você não quer ir para lugar nenhum com tudo isso aí que tu carrega. Lugar nenhum. Nem tem algum lugar que você possa ir com isso. Não tem como, tá? Solta tudo, perdoa tudo e... ascensiona a tua real identidade divina, porque teu pai te espera em casa com festa, filho pródigo, com festa, tá bom? Vou ver de novo no YouTube. Sim, no YouTube dá pra ser mais rápido, mais devagar, eu vou já postar lá, vou postar aqui. Um beijo, tá, gente? Obrigada por tudo. Eu amo vocês, eu também agradeço vocês. Compartilhem sempre essas lives. Agora é pedido para que eu seja vista, né? Foi retirado os implantes para que eu não fosse vista, então agora é pedido para que eu seja vista, né? Eu já estou pronta para ser vista. Então, compartilhem, tá bom? Um beijo. Muito obrigada, amo vocês. É uma honra servir, é uma honra estar aqui. E não existem erros na criação. Eu amo essa frase de Um Curso em Milagres, gente, porque isso aqui me dava segurança quando eu não tinha mais segurança.
quando eu não tinha mais força nenhuma. Olha aqui o que está escrito aqui na primeira página. Foi que eu recebi já no começo, né? Que a primeira técnica que eu recebi para estar na primeira página, né? Que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por nós. Ana Long. Primeira página aqui do Curso Milagres. Mas eu vou ler para vocês aqui algo que sempre me deu muita segurança quando eu duvidei, sabe, de mim. E durante o processo, quando a gente passa pelos maiores perrengues, essa frase de Jesus em Um Curso em Milagres, ela me trazia essa força, essa segurança. O que diz? Nada. Aqui Jesus diz assim, ó. Esse curso é um começo, não um fim. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus. Isso é o final, né? Ela dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente e quando vir a Ele. Em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação, segura e o seu verbo certo. É o livro de exercícios. É o livro de exercícios, páginas 511, tá? Aqui é o prefácio. E aí diz, o que diz? Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. E nisso está a paz de Deus. Lembre-se sempre disso, independentemente dos problemas que você esteja enfrentando. Independentemente de como o mundo se apresenta ou o submundo se apresente. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, e nisso está a paz de Deus. E o meu desejo mais profundo sempre foi sentir esta paz de Deus. E hoje, independentemente do mundo cair lá fora, explodir lá fora, que não existe lá fora, que tudo é aqui dentro, ainda assim a paz de Deus está lá. Ela está lá. Entende? E ela é inabalável. E eu quero muito que você venha a sentir essa paz. Que você possa experimentar Deus em ti, a divindade em ti, a divindade que tu és, o Filho Santo de Deus, criado à imagem e semelhança do Criador. Tá? O verbo que nos deu vida, lembre sempre, é o meu Filho, é puro e santo como eu mesmo. E eu vos dou o meu verbo para usar, ele diz em Curso em Milagres. E com esse verbo, gente, nós temos a capacidade de curar, de resgatar, de ressignificar a vida de qualquer um dos filhos de Deus, inclusive a nossa. Tá bom? Meu filho é puro e santo como eu mesmo, e eu vos dou o meu verbo para usar. Olha que querido. Olha o nosso Pai. Gente, nós somos filhos de Deus, de Deus. Lembrem-se sempre disso. Nós somos o Filho de Deus, o único Filho, dividido em bilhões de centelhas de luz. Mas nós somos o único Filho de Deus. A soma de todos nós é o corpo de Cristo. Porque Cristo é uma consciência. Que Jesus foi o primeiro a receber, a manifestar e a compartilhar por todos nós. Ele disse, eu sou o primeiro a receber a herança do Pai. E eu recebo por mim e por vocês. Eu distribuo a vós. Então, já está aí. Ele já nos deu. É só lembrar, tá? Processo de cristificação. Tornar-se o Cristo que tu és. É a ida para casa de onde a gente nunca saiu. Mas agora vamos conscientemente, tá bom? Um beijo, amores da minha vida. Se vocês tiverem perguntas, vão deixando aqui depois na live e escrita, tá? Um ótimo domingo para vocês. Fiquem bem. Amo vocês do fundo do meu coração. Vocês são o motivo da minha manifestação, da minha existência aqui, tá? Beijo. Fiquem bem. Até mais.